Rafael, é evidente que o Trump está esticando a corda ao máximo. Se bem que o envio de tropas para um estado governado por democratas estava no script. Ele repetiu muitas vezes durante a campanha a intenção de mandar tropas para tratar da questão da imigração. É um ponto no qual ele se sente amparado do ponto de vista da popularidade dele, ou ao contrário, arrisca essa popularidade? Olha, William, parece que é um risco, hein? Parece que é um risco. Faz parte do script dele, né? Eu acho que a matéria definiu muito bem aí, né? Que se estamos numa área onde a questão legal é um pouco cinza, né? Quer dizer, no sentido de que ele pode argumentar de certa maneira, ou tentar argumentar, como ele tem feito, puxando sempre um pouco os limites digamos, os padrões normais, da jurisprudência, da interpretação normal das leis, e agora nessa nova área onde ele, né, tenta cumprir uma promessa, nesse sentido do grande líder que resolve, né, que vai resolver as coisas, o que, ironicamente, né, para um partido republicano que se pautava muito na história mais recente, não na história mais larga, por essa defesa dos direitos dos estados, né, e é um presidente que tenta centralizar mais o poder. Então, eu acho que tem riscos. Algumas sondagens iniciais, que eu inclusive estava lendo aqui no website aqui da CNN, aqui dos Estados Unidos, mostrando que, por um lado, a população acha que existe uma situação de imigração incontrolada, ou que a questão do imigrante, enfim, que deveríamos talvez ter medidas um pouco mais duras em relação à imigração, especialmente a imigração sem documentos, né? Os imigrantes não indocumentados, mas que não necessariamente partilha dos meios, né, que o Trump está usando para supostamente tentar resolver essa situação. Então, eu acho que ele assume alguns riscos, como eu acho que ele tem assumido riscos em outras áreas também, né? A popularidade dele não está tão bem assim. Eu acho que tem um piso muito forte, tem um pessoal ainda muito forte que vai continuar a apoiá-lo por um tempo, pelo menos, mas é um risco que ele toma. Você iria nessa linha também de raciocínio que o Rafael está nos sugerindo, Lorival, de equilibrar esses fatores? Em que medida o risco é alto ou em que medida ele está forçando uma situação de confronto clara com um governador democrata num assunto onde ele acha que ganhou as eleições porque foi capaz de colocar nas costas dos democratas a questão da imigração? Concordo com tudo isso que você acabou de dizer e acrescentaria o seguinte: ele prometeu prender e deportar os piores dos piores criminosos imigrantes. Estatisticamente, não existem muitos criminosos imigrantes terríveis, porque as pessoas geralmente não migram para cometer crimes, elas migram para trabalhar duro, certo? Então, o ICE que é essa agência de imigração, recebeu uma meta de prender 3 mil imigrantes por dia. De acordo com um levantamento da Universidade de Syracuse, foram presos 51 mil imigrantes até agora, dos quais 40% não tem nenhum registro criminal. 40%. Então, para bater essa meta de 3 mil por dia, o ICE não tem condições de fazer um trabalho qualitativo. Pegar 3 mil criminosos por dia, não existe essa possibilidade. Até porque eles não existem. Não existem tantos imigrantes criminosos assim. Então, eles estão indo de arrastão nos estacionamentos das lojas de departamentos e pegando todos os imigrantes indiscriminadamente. E é isso que está gerando os protestos na Califórnia. Começou em San Diego e agora se alastrou para Los Angeles. Então, o Trump precisa de uma cortina de fumaça, de um fato político para desviar a atenção do fracasso ou da inconsistência dessa promessa dele. Sem falar nos outros problemas que ele está enfrentando. Rompimento com Elon Musk, que é um cara que tem muito apoio, problemas no pacote fiscal, problemas econômicos. Então, ao brigar dessa forma com o Newsom, e ele gosta muito de ameaçar prender as pessoas... Newsom, governador da Califórnia. Como ele fez com a Hillary Clinton na campanha de 2016, ele arregimenta a base dele e cria uma cortina de fumaça. Rafael, deixa eu olhar para o outro lado, fazendo referência à menção na sua resposta inicial, à tentativa de articulação entre os governadores democratas. Nós vimos o que seria a oposição política tradicional a Trump até aqui totalmente ineficaz.
que é a do Partido Democrata. E diante desses acontecimentos? Pois é, pode ser um fator aí que aglutine, né? A matéria comentou que todos os governadores democratas assinaram essa carta, né? E eu acho que é muito interessante essa linha de interpretação, né? Que até o momento, você tem toda a razão, o Partido Democrata não tem conseguido se organizar ou ter digamos assim, um tema, né, que organize o partido, quer dizer, uma oposição ao Trump. Ok, mas como? Qual é a contraproposta? Qual é a série de atividades que vocês vão colocar? Alguns senadores, algumas vozes, o próprio governador da Califórnia, que é um governador importante, evidentemente um estado muito importante, ele, um líder emergente dentro do partido, uma voz democrata emergente no cenário nacional, né? Mas até o momento não tinham muito assim algo que juntasse, né? Até porque não, como são só dois partidos, nem todos os governadores democratas são tão alinhados assim, né? Na verdade, são grandes guarda-chuvas partidários onde você tem diversidade de visões entre os próprios figuras importantes dentro do partido. Mas talvez, é interessante essa interpretação sua, né? Isso seja um negativo para o Trump, né? Que vai motivar, né, ajudar a organizar uma espécie de oposição. Claro, eu ainda acho que o Trump tem muita, como se diz aí, né? Força para continuar, né, forçando a situação. Ele evidentemente é um presidente de né, um cargo muito importante e ele tenta centralizar ainda mais o poder e tenta se arvorar de poderes que ainda talvez vão ser debatidos nas cortes, mas enquanto isso ele vai fazendo coisas, né? Mas sim, eu acho que ele, de novo, retomando, acho que está assumindo alguns riscos e pode ter alguns efeitos colaterais aí por essa posição dele, que eu concordo totalmente com o Lorival. É um pouco também cortina de fumaça ou mais um tema para tentar angariar popularidade com a sua base, né? Não necessariamente para resolver a situação da imigração, porque, afinal de contas, são medidas populistas. Como é que você coloca um número desses, né? Quando o Lorival colocou tão bem aí, não é um número viável de deportação né, que possa ser feito na comunidade dos imigrantes. Então, é um risco que ele assume.